Olá pessoal, aqui é o professor Danilo e esse é o nosso último tutorial para o PJI2 de seguidor de linha, tá? No último tutorial a gente aprendeu como transformar o nosso robô em um modelo. Agora estou aqui com uma nova cena e eu vou inserir este modelo e também os outros dois modelos que a gente forneceu para vocês junto a este tutorial, que é o circuito e o contador. Além disso, a gente vai apresentar um novo código que tem o nosso controlador PID. Esse é a última versão do código, tá? Vocês vão inserir esse código no robô de vocês e fazer os ajustes e depois tentar calibrar ele para ficar o mais veloz possível e o mais estável possível, né, no circuito. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai inserir aqui o circuito, né, o modelo do circuito. Eu vim aqui em File, Load Model e vai estar aqui em modelo do circuito, né? Vou abrir. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui com o contador, né? Modelo contador, vou abrir. E por último, eu vou carregar o meu robô, modelo robô que eu salvei no último tutorial. Feito isso, já está tudo posicionado aqui, tá? Se o robô de vocês não estiver posicionado de maneira correta no circuito, basta você mudar a posição dele, né? Para deixar ele aqui bem alinhado ao circuito. Então, esta é a primeira parte. Aqui ele já vai funcionar porque eu já estou com o código atualizado, né? Com o contador, com tudo. Mas vamos... ele até saiu da pista, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E precisa ajustar ainda o PID. Esse vai ser um grande desafio para vocês, tá? A gente já vai explicar por quê. Mas olha só, voltou para a pista, conseguiu voltar aqui. E ele está fazendo o circuito de maneira não muito estável. Vamos ao código então. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no Real Time Display, que é aquele contador que a gente inseriu, né, o modelo do contador, e vir aqui no script dele. Nesse script, a gente precisa deixar aqui o sensor SenseLat, né, que vai ser o sensor lateral, com o nome do sensor lateral do robô de vocês. Então, seja qual for o nome que vocês colocaram lá para o sensor lateral, né, aquele sensor que detecta o início e o fim do circuito, vocês vão deixar com o mesmo nome aqui. Essa parte aqui do real time, né, do contador, é só isso. Além disso, nós implementamos uma grande mudança no código do nosso seguidor de linha, que é o controlador PID. Esse controlador proporcional derivativo integral é um controlador bem avançado, tá? A gente não vai explicar qual é o funcionamento matemático dele, mas a gente vai tentar explicar de maneira bem resumida o que ele faz e o que vocês vão poder mexer nele, tá? Então temos aqui, vocês vão ver que o código vai estar bastante diferente do código de vocês, principalmente porque aqui, né, nos ifs a gente colocou aqui qual é o erro, né, que cada tipo de leitura que os sensores farão vai informar, né, informando erro que vai de -4 até +4, né, passando pelo 0. E só depois aqui ele vai mandar aqui a velocidade com base no cálculo do PID. Também temos aqui este trecho, né, que é o trecho do contador. Ele é o trecho que inicia a contagem, né, do nosso contador, a hora que o robô passa aqui por essa faixa, né, e ele para a contagem quando o robô passa pela sexta faixa, que é essa daqui, ok? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar esse código que a gente vai disponibilizar, vocês vão colar lá no robô de vocês, né? E vão atualizar aqui os nomes em amarelo novamente, tá? Deixando aí com o nome dos componentes que vocês colocaram para os sensores de vocês. Feito isso, o que vocês vão fazer aqui é alterar somente 4 variáveis para regular e calibrar o robô de vocês. O resto do código vocês não irão mexer, tá? Todo esse código aqui vocês vão deixar do jeito que tá.
E o que vai definir se o seu robô vai ser rápido ou vai ser lento, se ele vai estar estável ou se ele vai sair em qualquer curva mais fechada que ele pegar, vai ser a alteração destas variáveis aqui, tá? Que são as variáveis que vão da linha 15 até a linha 19. Esta primeira variável, ela se refere à velocidade padrão, a velocidade base do robô. Essa velocidade é a velocidade que ele vai andar quando ele estiver, por exemplo, em linha reta, né, que ele estiver com erro zero, ou seja, se ele não estiver precisando fazer nenhuma curva. E essa velocidade também vai servir como base para ele virar, né? Ele vai pegar a partir dessa velocidade e ele vai ver quanto ele acrescenta em um motor ou quanto ele reduz em outro motor, para ele conseguir fazer a curva. Então, se você aumentar essa velocidade base, ele vai aumentar tanto a velocidade em que ele estiver andando reto, quanto a velocidade em que ele estiver fazendo as curvas. Kp se remete ao cálculo proporcional. Este cálculo ele vai pegar e vai definir o quanto ele vai virar, né? Qual vai ser a força de curva dele nos erros, tá? Independente de qual sejam esses erros. Então, por exemplo, se você deixar um valor muito alto, pode ser que ele vire de maneira muito brusca e o seu robô ele acabe perdendo o controle, tá? Então, comecem testando esses valores aqui. Primeiramente pelo Kp, tá? Deixem o KD e o KI sempre muito baixo, tá? O mais baixo que vocês puderem, comecem testando pelo Kp, que é o proporcional. Depois disso, a gente vai começar a calibrar aqui o KD. O KD, né, se remete ao derivativo, aonde ele vai aumentar ou diminuir a velocidade dependendo da quantidade de erro para o erro anterior. Digamos que de repente o robô encontra uma curva do nada, né? Então ele estava lá andando numa linha reta de boa e daqui a pouco o sensor lá do último canto, né, ou o sensor esquerdo ou o sensor direito, detecta a faixa branca. Isso significa que ele pegou uma curva muito forte e precisa tomar uma decisão muito rápida. Então o KD ele influencia nisso, tá? Quanto maior for essa mudança brusca de erro, maior vai ser a velocidade que ele vai virar ou não, dependendo do valor que você informar ali no derivativo. E o integral aqui vai se referir à estabilidade do robô, tá? Isso daqui vocês vão tentar calibrar ele para fazer com que o seu robô ele tente andar o mais reto possível sem ficar fazendo curvas muito bruscas ou sem ele ficar andando em zigue-zague na linha reta, tá? Então vocês vão precisar ajustar esses três valores, tá? O ideal é vocês começarem deixando os dois últimos aqui no mais baixo possível, perto de zero, e começar aqui pelo proporcional e depois ir ajustando os demais, tá? Em conjunto aqui com a velocidade também. O T, a variável T, ela se refere a quanto tempo o seu robô vai esperar para parar a partir do momento em que ele passar da última faixa aqui. Isso significa que ali, né, a gente definiu como 0.15, isso significa então que passado essa faixa aqui, ele vai esperar 0.15 segundos para parar. Essa é uma variável não prioritária, ela não vai influenciar na velocidade do robô de vocês, nem na estabilidade, nem na forma como ele faz a curva, mas vai apenas definir o quanto tempo ele vai esperar para parar aqui após passar essa faixa, né? De maneira que ele pare aqui dentro desse circuito. Isso porque se o robô de vocês estiver muito rápido, ele vai precisar fazer isso em um tempo menor do que se o robô de vocês estiver devagar, né? Então, procurem calibrar esse T somente ao final, né, quando você já tiver definido aí uma calibragem boa para o robô de vocês, né, eles estiverem andando numa velocidade que vocês acharem que está adequada e que o robô de vocês está também fazendo a curva de maneira ok, vocês podem mudar isso daqui para deixar ele mais adequado aqui nele, parar o mais no meio possível. Beleza? Então esse foi o nosso tutorial de hoje. Utilizem esse código, calibrem ele, tentem alterar os valores de maneira não brusca, tá? Comecem com uma velocidade baixa e o KD e o KI bem baixo também, deixa o KP ali um pouquinho baixo e aí vai aumentando
a velocidade, depois o KP, e aí que vocês comecem a aumentar também o KD e o KI para ver como ele se comporta. Façam esses testes, tá? É muito importante frisar que isso não é padrão, isso depende muito de robô para robô. Então, se por exemplo o código de um grupo estiver numa configuração determinada lá, o KD, o KP e o KI estiverem em valores determinados, isso não quer dizer que se você pegar esses valores e colocar no valor do seu robô, o seu robô vai rodar perfeitamente. Isso depende muito da montagem do robô, da posição dos sensores, de se o robô de vocês está andando reto ou não. Então isso vai deixar muito mais interessante a nossa competição, porque vai fazer com que cada robô ele tenha a sua individualidade, vocês precisem programar ele do jeito a ele seguir a linha de maneira mais estável possível, o que vai ficar totalmente diferente da calibração do robô do seu adversário. Então esse foi o nosso último tutorial. Para a nossa última aula, tragam as dúvidas que vocês tiverem, tá? Com relação à calibração, com relação ao código, com relação a transformar o robô de vocês em modelo, e também se estiver acontecendo algum erro no código de vocês, tragam para a gente resolver, ok? Então até a próxima!